Olá, senhores. Vamos aí, ó, com uma questãozinha da FUVEST, fala o seguinte. Um carro de corrida de massa 800 kg percorre uma pista de provas plana com velocidade constante de módulo V0 igual a 60 metros por segundo. Nessa situação, observa-se que a potência desenvolvida pelo motor P1 é igual a 120 kW, é praticamente toda utilizada para vencer a resistência do ar. Situação 1, pista horizontal. Vamos por partes? Olha que bacana. Aqui na pista horizontal, eu tenho a força desenvolvida pelo motor, que é exclusivamente para vencer a resistência do ar, que eu vou chamar de R1. Como ele mantém velocidade constante, a gente vai poder afirmar aqui que a força F tem o mesmo valor que R. E dessa forma, a gente conclui pela formulinha do por favor, lembra? Ó, a potência é de 120 kW ou 120 mil watts, a força F que eu quero e a velocidade que é constante, vale 60 metros por segundo. Corta um zerinho com um zerinho, o 6 passa dividindo 1.200 por 6, não, 12.000 por 6, a gente chega que essa força equivale a 6.000 newtons ou 6 kilonewtons. Bom, essa foi a informação dada na primeira parte do texto, certo? Prosseguindo com os testes, fez-se o carro descer uma ladeira com o motor desligado, então não tinha mais a potência do motor, de forma que mantenha a mesma velocidade escalar V0 e que enfrente a mesma resistência do ar. Na situação 2, inclinação alfa. Finalmente, faça o carro subir uma ladeira com velocidade constante com o mesmo módulo V0, sujeito à mesma resistência do ar novamente. Agora, situação 3, inclinação θ. No item A, estime para a situação 1 o módulo da força de resistência do ar, que ele chama de FR, em newtons, que age sobre o carro no sentido oposto ao seu movimento. Eu, sem querer, querendo, acabei me adiantando e calculando já o item A. Já que nós sabemos que essa força de resistência do ar, que ao invés de chamar de FR, ele chamou de FR, ao invés de chamar de R apenas, ele chamou de FR, nós sabemos que ela tem a mesma intensidade da força F e que, portanto, ela vale 6.000 newtons. Já que ali, no primeiro item citado por ele no texto, garante para nós que a velocidade é constante, né? Então a resultante vale zero. Quem puxa para um lado tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para o outro. Belezinha? Item B. Estime para a situação 2 o seno do ângulo de inclinação da ladeira, seno alfa, para que o carro mantenha velocidade de módulo 60 metros por segundo. Novamente constante. Então vamos lá. Contrário ao movimento e paralelo à pista, senhores, nós temos aqui a força de resistência do ar, aquela FR, que nós acabamos de ver que vale 6.000. O motor está desligado, mas nessa situação, a força-peso, que é vertical para baixo, nós vamos ter que decompor ela, certo? Ela vai ter uma componente aqui perpendicular que vai se anular com a normal, não me interessa. E eu vou ter uma componente paralela ao plano. Lembre-se que essa componente, se você soltar o corpo, ele não está descendo a rampa, ele está descendo a rampa. Então aqui é o descendo de alfa, né? E como a velocidade continua sendo a mesma e é constante, garante para nós que esse P seno alfa tem que ter o mesmo valor da força de resistência do ar, para que o movimento permaneça constante. O peso do carro, como a massa é 800, 800 vezes 10, o peso vale 8.000. O seno de alfa é o que nós queremos. E a força de resistência aí do ar vale 6.000. Aqui dá para cortar 3 zerinhos de um lado com 3 zerinhos do outro. O 8 passa dividindo, a gente descobre que o seno de alfa é 6 dividido por 8, ou, simplificando, 3 quartos, o equivalente a 0,75 para nós. Ele só pede o seno alfa, então o item B está respondido aqui também. E vamos agora para o item C. Olha lá. Estime para a situação 3 a potência P3 do motor em quilowatts para que o carro suba uma ladeira de inclinação dada por seno θ 0,3, mantendo de novo constante a velocidade com o mesmo valor V0 igual a 60 metros por segundo. Então, bora lá. Ó. Vamos olhar na figura 3? Eu tenho agora a resistência do ar, que nós chamamos de FR. Eu tenho a componente do peso que atrapalha. O peso, ele é vertical e para baixo. Só que aí nós vamos decompor. Uma componente vai ficar perpendicular à superfície, anulando a normal. E a outra componente paralela à superfície. E, de novo, essa componente é o P seno θ nesse caso, certo?
Só que, puxando o carro para cima, nós temos a força desenvolvida pelo motor. E ele pede para a gente calcular a potência, né, desenvolvida pelo motor. Então, eu preciso descobrir a força F. Como a velocidade é constante, nós temos a garantia que F vai ter que ter a mesma intensidade da força de resistência do ar, que ele chamou de FR, mais a componente do peso, que é o P seno θ agora. O F é o que nós queremos. Tudo isso vai ficar igual à força de resistência do ar, que nós vimos lá no item A, que vale 6.000 newtons, e mais o P seno θ. O peso é a massa vezes a gravidade, 800 vezes 10 dá 8.000. E o seno de θ, nós temos aí no item C, ele forneceu como 0,3. Então, 8.000 vezes 0,3 vai dar 2.400. 2.400 mais 6.000, a gente chega que a força do motor é de 8.400 newtons. Para a gente poder calcular a potência desenvolvida pelo motor com esta força que nós acabamos de encontrar, a gente vai poder usar a equaçãozinha do por favor. Estão lembrados? Potência é a força vezes a velocidade. A força desenvolvida pelo motor vale 8.400 newtons. E a velocidade desenvolvida por esse veículo é de 60 metros por segundo. Então, se a gente faz 8.400 vezes 60, a gente descobre que essa potência dá 504 mil watts, ou o equivalente a 504 quilowatts para nós. Fechou, senhores? Dessa forma, resolvemos aí o item A, o item B e o item C para nós. Grande abraço a todos e até mais.